Oi pessoal, meu nome é Gilberto Azevedo, eu sou estudante de Ciências Biológicas, além de youtuber, e esse tema do nosso vídeo de hoje não é sobre política, mas sim sobre dignidade humana. Hoje veremos o filme do Pantera Negra Wakanda Forever e a questão racial dos Estados Unidos. Lembrando que esse nosso episódio já está disponível no nosso blog no Wix e no nosso podcast no Spotify. E, para a felicidade dos fãs, Pantera Negra Wakanda Forever chegou nesta quinta-feira aos cinemas brasileiros. O filme encerra a fase 4 do universo cinematográfico Marvel, MCU, com chave de ouro. O estúdio lucrou mais de 1 bilhão com o primeiro filme em 2018, além de ganhar 3 Oscars. Wakanda Forever chega cheio de representatividade e mostra como o protagonismo negro feminino é importante. Além disso, a cultura latino-americana também tem espaço na trama, mostrando a história indígena como é pouco contada. No fim, Pantera Negra mostra como é necessário se unir, ao invés de um conflito interno entre as nações e povos, quando se tem o mesmo objetivo. É claro, a produção honra o legado deixado por Chadwick Boseman. O luto é apresentado no filme de forma leve, onde o importante é lembrar dos bons momentos e entender que a morte faz parte do ciclo da vida. Mas para entender o legado de Chadwick Boseman e do filme Pantera Negra na sociedade norte-americana, devemos antes voltar ao passado de sua colonização para entendermos a origem dessa questão. O meu nome é Gilberto Azevedo e você está assistindo o canal Password. Ao contrário do Brasil, que foi uma colônia de exploração, os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, como eu já tinha falado no vídeo do Brasil Colônia. Tanto um quanto o outro foi um processo de colonização nada pacífico, uma vez que os povos indígenas já habitavam nessas terras. Nos Estados Unidos eram habitados por várias tribos indígenas, os quais entraram em conflito com os colonos ingleses chegando pelos 3 séculos seguintes, em decorrência da expansão para o oeste, visto como o Destino Manifesto Americano. Essa expansão deu início às 13 colônias, que já haviam sido constituídas na costa leste, revoltaram-se contra a Grã-Bretanha e proclamaram sua independência em 1766. Porém, essas colônias tiveram um desenvolvimento do norte para o sul, pois o norte predominava pequenas propriedades privadas e mão de obra assalariada. O sul predominância foi um sistema parecido com o Brasil, grandes propriedades monocultoras e mão de obra escrava negra. As tensões entre o norte e o sul foram crescentes no século XIX. Os sulistas queriam a secessão e a criação de um novo país, os Estados Confederados da América. Durante as eleições de 1860, o norte elegeu Abraham Lincoln como presidente. Os sulistas oficializaram a ideia do ECA, escrevendo uma nova constituição e elegendo como presidente Jefferson Davis e como a capital Montgomery, no Alabama. Lincoln assumiu em março de 1861 e, como não reconheceu a independência do Sul, deu-se início ao conflito chamado a Guerra Civil Americana, que foi a maior guerra civil da história do mundo. Em abril de 1861, na tentativa de juntar o Sul com o resto dos Estados Unidos, o Norte ganhou seu fim e deu-se a prisão do presidente sulista Jeff Davis em 1864 e a rendição do general Robert E. Lee em abril de 1865. Depois da Guerra Civil, houve um período de reconstrução, na qual Lincoln assinou a libertação de todos os escravos dos Estados Unidos, mas devemos lembrar que o Norte lutou pela união da nação, e não pela abolição da escravatura. O quinto presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, escreveu a um jornalista: "Se eu pudesse salvar a União sem libertar um único escravo, eu faria." E em janeiro de 1863 aprovou a 13ª Emenda Constitucional. Porém, com isso, aconteceu uma forte discriminação negra no país, porque a emenda aboliu a escravidão e os trabalhos forçados, mas deixou uma brecha.
salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Com a brecha, ocorreu a criminalização dos pretos nos Estados Unidos, o qual gerou um status de criminoso. A Constituição dava direitos iguais entre brancos e negros, porém, como os brancos do Sul não se viam como iguais aos negros libertos, em sua maioria não queriam que eles tivessem os mesmos direitos que eles. Assim, o Sul foi militarmente ocupado para desarticular movimentos racistas, o que ficou claro no filme O Nascimento de uma Nação, dirigido por D.H. Garfield, de 1915, que eternizou o medo do negro estuprador e do estupro interracial, o que era falso, pois o perfil dos estupradores de mulheres brancas na época eram seus próprios maridos. O filme defendia a Ku Klux Klan do Tennessee. O nome era uma onomatopeia para o barulho do engatilho de uma arma de rifle, uma seita religiosa protestante terrorista paramilitar de supremacia branca que cometia crimes contra os negros e brancos que era a favor dos direitos iguais, e a organização foi reprimida na Restauração, mas voltaram no século XX. Esse movimento existe até hoje, fragmentado em movimentos anticatólicos, anticomunistas, anti-LGBTs, além de promoverem discurso de ódio contra muçulmanos e se uniram na defesa de Donald Trump e de grupos ligados à invasão do Capitólio em 2021, sendo este o primeiro filme a ser exibido na Casa Branca em Washington, D.C., o qual gerou diversos chamamentos de negros pelo país. E em 1876, com o fim da ocupação militar no Sul, os sulistas fizeram uso da condição de Estados Federativos Independentes dos Estados Unidos para iniciarem as leis Jim Crow, personagem racista de uma música do mesmo nome, representado como uma pessoa branca fazendo blackface, com o conceito de iguais porém separados, estabelecendo diversas leis que separavam a população branca da negra em brancos, banheiros, cinemas, ônibus, igrejas e etc., tendo a política de cota de sangue única, uma lei a qual não era mais necessário que você fosse negro para ser discriminado, bastava a comprovação de que a pessoa tivesse algum antepassado negro. Essa lei só foi revogada no Sul em 1970. Enquanto ela vigorou, surgiu a prática dos casos de miscigenação, foi o passing racial, o qual afrodescendentes de cor branca falsificavam sua história e nome para ter uma melhor qualidade de vida. Tais leis segregacionistas que envolveram a inclusão dos alunos negros em escolas brancas e universidades, a proibição de casamentos interraciais como na Virgínia em 1924, as quais só foram revogadas por causa da eclosão dos movimentos sociais das décadas de 1950 a 1960. Com a prisão de Rosa Parks, uma jovem costureira e ativista pelos direitos civis em Montgomery, que foi detida após se recusar a ceder seu lugar em um ônibus para um homem branco no dia 1º de dezembro de 1955, já que as leis locais obrigavam cidadãos negros a cederem seus assentos quando os ônibus estivessem lotados. Após ser libertada, Rosa se uniu a um jovem pastor evangélico, Martin Luther King Jr., e juntos com outros ativistas começaram as manifestações pedindo pelo fim da discriminação nos transportes públicos e nos estados do sul do país. Após mais um ano, o boicote aos ônibus de Montgomery, em 1956, o movimento pelos direitos civis dos negros finalmente conseguiu uma de suas primeiras e mais significantes vitórias. Em 13 de novembro de 1956, a Suprema Corte revogou a lei local, tornando inconstitucional a discriminação de negros nos transportes coletivos, um ato que foi um verdadeiro pontapé inicial para o avanço dos movimentos de direitos civis, dando início ao surgimento de diversas manifestações posteriores pelo fim do sistema discriminatório na legislação dos Estados norte-americanos, o qual Martin Luther King Jr. foi imprescindível com seu famoso discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Apesar de alguns líderes civis como Martin Luther King e Rosa Parks ganharem destaque com a marcha sobre Washington e o boicote ao ônibus em Montgomery, estabeleceram-se como principais representantes do movimento dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos nessa década. Porém, nem todos os ativistas da comunidade afro-americana compartilhavam com os mesmos modos de apreender e de operar desses dois grandes líderes. Vários movimentos com uma postura mais racionária também nesse mesmo período. A criação do Partido
dos Panteras Negras e o separatismo e o nacionalismo negro defendido por Malcolm X começaram a ganhar uma certa notoriedade na época, com ideias revolucionárias. Ambos criticavam a postura pacifista do líder de Martin Luther King. De acordo com E. Bauer, 2018, as trajetórias políticas de Malcolm X e Martin Luther King, figuras centrais na evolução do racionalismo nos Estados Unidos na década de 1960, foram ao mesmo tempo elementos motores e reflexos das transformações ideológicas em curso. A ideia do que o pacifismo de Martin Luther King não funcionaria por muito tempo em uma sociedade tão segregada quanto norte-americana começou a ser discutida de uma maneira mais recorrente, o que se intensificou após o assassinato de Luther King no ano de 1968 e diversos conflitos que ocorreriam ao redor do mundo naquele mesmo ano. O país estava vivendo no meio de um conflito com o Vietnã, e em janeiro de 1968 ocorreu o primeiro de uma série de ataques vietnamitas às bases norte-americanas no país, que posteriormente ficaram conhecidos como a Ofensiva do Tet. A insatisfação popular com a intervenção militar no Vietnã era cada vez maior, tanto que após o ataque de 31 de janeiro, os movimentos sociais organizaram-se em campanhas por todo o país, e a adesão popular às manifestações contra a guerra gerou uma certa instabilidade no sistema político norte-americano. Se por um lado a aprovação do governo Johnson era cada vez menor, por outro, os movimentos civis ganhavam cada vez mais popularidade, inclusive influenciando na derrota de Johnson nas eleições de 68. E em 1981, com as eleições de Ronald Reagan, a guerra retórica se transformou em uma guerra de fato. Como já denunciava Lux Gerson, se de um lado o presidente atacava o estado de bem-estar social, sistema educacional, sanitário, previdenciário, etc., de outros, milhões de dólares passaram a ser gastos com baixas drogas e no subcarceramento, uma vez que o discurso de combate às drogas convenceu brancos pobres a trabalharem e se unirem ao partido. Isso porque essa estratégia relacionava negros aos movimentos sociais e à permissividade no país, por sua vez a permissividade às drogas. Os Estados Unidos abrigam apenas 5% da população mundial, porém tem 2,3 milhões de pessoas em situação de prisão, 25% da população carcereira do mundo e 40% é formado por negros. O número é muito grande, considerando que apenas 12% da população dos Estados Unidos é negra. Reagan propagava que a epidemia de drogas é tão perigosa quanto o terrorismo e propunha penas maiores aos usuários de traficantes de crack de periferias e mais bandas aos de cocaína de bairros mais ricos. Tanto o parlamento quanto o poder judiciário, apoiados e incentivados pela mídia, aderiram a esse discurso e assim os negros, hispânicos e latinos recebiam penas mais longas por posse de crack. Na era Bill Clinton, o assassinato de Polly Carson e o incessante trabalho da mídia para a construção do criminoso como inimigo interno levou à aprovação da regra Think, Stick and You Add Votes, determinando a incidência da prisão perpétua para condenados pelo terceiro crime grave. A partir disso, o documentário Terceira Emenda cita o caso de mulheres condenadas à prisão perpétua somente por transportar cocaína, segregando famílias e fazendo com que seus filhos crescessem sem mães. E quando Barack Obama foi eleito presidente em 2008, muitos americanos ficaram extasiados. O presidente tinha uma filosofia geral de que os mares atrás levantam todos os barcos. Traduzindo, ele achava que se adotasse políticas que fossem úteis para pessoas na pobreza ou classe média, os afro-americanos nesses grupos seriam beneficiados. Não acho que isso deu tão certo assim na prática. O seu último discurso como presidente em Chicago, Obama disse que os brancos precisam entender que os efeitos da escravidão ainda são presentes, mas também disse que os negros devem tentar ver as coisas do ponto de vista de brancos que se sentem ameaçados por mudanças culturais e econômicas. É um pedido razoável? O importante é deixar claro que uma coisa é o legado do primeiro presidente negro dos Estados Unidos,
Outra coisa é um sistema de poder norte-americano. Os Estados Unidos, como principal potência militar do planeta, evidentemente não se tornaram menos imperialistas no governo Obama, mas isso também é importante para que nos situar o debate. Alguém esperava que em 8 anos de governo se mudasse o perfil dos Estados Unidos como nação mais imperialista do mundo? Como eu já tinha falado sobre meu vídeo sobre imperialismo, quem esperava isso ou não conhecia a natureza do imperialismo ou tinha demasiadas ilusões, portanto não tinha uma visão extremamente fora da realidade, ou muito inocente ou muito ingênuo. O novo presidente eleito, Joe Biden, anunciou no site de transição de governo que terá 4 prioridades centrais desde seu primeiro dia da Casa Branca. Uma delas é enfrentar o racismo sistemático. Biden e sua vice Kamala Harris é a primeira vice-presidente mulher negra asiática. Falam em promover diversidade nas agências federais, estimular investimentos públicos e privados para a capacitação de negros e negras e garantir pagamentos justos e tratamento digno a esse grupo de trabalhadores. Além da questão de equidade racial, o democrata citou nominalmente no discurso de posse mulheres, gays, pessoas transexuais e com deficiência, com o que temos até o momento. Portanto, o prognóstico é otimista, ainda mais se levarmos em conta que as práticas de inclusão se mostraram resilientes durante 4 anos do governo Donald Trump, uma administração abertamente racista, machista e xenofóbica. Nesse novo contexto, a tendência agora é que o tema ganhe um impulso ainda maior. Em novembro de 2014, quando Donald Trump fez o seguinte comentário pelo Twitter: mal poderia imaginar que um dia estaria na Casa Branca tendo que lidar com um problema semelhante. Nosso país está totalmente dividido e com nossa franca liderança em Washington pode-se esperar com que distúrbios e saques de Ferguson ocorram outras partes do país. Naquela ocasião, ele fazia referência aos protestos da cidade de Ferguson, no estado do Missouri, onde um jovem negro, Michael Bourbon, de 18 anos, havia sido morto pelo policial branco Dennis Wilson. O presidente do país na época era Barack Obama. Quando George Floyd foi assassinado por Derek Chauvin há um ano, a sensação de injustiça adquiriu um tom de desespero. A morte de Floyd provocou os maiores protestos da história americana. Chauvin foi condenado por assassinato, mas o que o governo tem feito para mudar essa realidade? Apesar das conquistas no campo dos direitos legais e a política dos negros desde a era dos direitos civis, os padrões de relativa pobreza e segregação praticamente não mudaram há mais de meio século. Como já dizia o comediante e ator Will Smith, o racismo não está piorando, está sendo filmado. A Covid-19 matou um número muito maior de negros do que de brancos ou asiático-americanos. As causas são pouco claras, mas não é improvável que a culpa recaia sobre médicos, enfermeiros e seguradores racistas. Ao contrário, por razões que incluem o racismo passado à pobreza presente, é mais provável que os negros sofram com condições pré-existentes tenham de trabalhar fora de segurança de suas casas, e menos provável que sejam protegidos pelo seguro de saúde. Desde o Obamace, a época que Obama era eleito, em 2010, 39 estados implantaram o Medicaid, programa de seguro de saúde para americanos de baixa renda. Com isso, a parcela de negros sem esse tipo de seguro caiu 40%. Em 10 anos nesse campo, houve avanços. No ano passado, quando cidades e estados eliminaram a imunidade qualificada, uma defesa indisponível aos policiais que matam civis. Os assassinatos de jovens demasiados são frequentemente apresentados como uma questão racial, porquanto a polícia mata um número desproporcional de negros. De acordo com um artigo da Racial Hay, um centro de pesquisa de Broad Institution, afirma que as pessoas negras têm 3,5 vezes mais chances de serem mortas por policiais do que pessoas brancas em situação que não existe ataque policial ou a porte de armas. Entre adolescentes, a probabilidade é 21 vezes maior. A polícia americana mata uma pessoa negra a cada 40 horas. 2 anos depois da terrível injustiça, os Estados Unidos estão se confrontando não apenas com seu passado, mas com seu futuro. Nos próximos 50 anos, ele será o primeiro grande país onde nenhum grupo racial, étnico ou religião estará em maioria. Quanto mais os políticos explorarem os temores tribais
mais turbulenta será a transição. O entusiasmo do Partido Republicano com a reforma eleitoral mostra o quanto a democracia pode sofrer. No entanto, os Estados Unidos também têm chance de se tornarem um exemplo para outros países. Uma transição tranquila será mais provável se a política não for considerada uma luta de recursos entre grupos raciais. Ao contrário, o país poderá fazer causa comum para reduzir a disparidade, ajustando ao mesmo tempo todos os americanos, deixando para trás as injustiças. E chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. E lembrando que esse vídeo é apenas um recorte, que muitas informações importantes também ficaram de fora. Todo esse trabalho só é possível através do apoio de vocês, que vem me incentivando toda hora eu fazer mais conteúdo para vocês e de produzir mais e mais. E muito obrigado por todo o seu apoio, por toda a graça de vocês. E falou, pessoal, e não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e assinar o sininho das notificações para nunca perder um vídeo. E falou, pessoal, e valeu!